Imagina só se você tem um avião pousando, podia ser decolando também, mas vamos pensar no avião pousando por enquanto no aeroporto, né? Então aqui eu só coloquei a imagem do avião de frente para todo mundo se lembrar de como é mais ou menos um avião comum comercial. Então ele tem 3 trens de pouso, 2 que vão estar na altura da asa, né? Um do lado direito, um do lado esquerdo aqui, e tem o dianteiro lá na frente, né? E os motores em geral vão estar aqui um pouco na frente desse trem de pouso traseiro. Nesse vídeo a gente vai discutir como que uma particularidade do movimento circular uniforme somada com um movimento relativo pode causar um acidente de avião. Ou já causou alguns problemas, em geral, pode nem ser grave, mas enfim, causou algum tipo de acidente com o avião. Então a primeira coisa, quando a gente vai analisar qualquer movimento em 2 dimensões, é considerar, estabelecer um sistema de referência, um sistema de coordenadas. Então aqui eu estou colocando o y positivo para cima, como sempre, o x positivo para a direita, e aqui está a posição que eu estou chamando de 0. A gente precisa ter uma referência para a posição de alguma parte do avião, né? Então pode ser, por exemplo, a posição da ponta do avião aqui. Isso aqui a gente pode chamar de XA, porque é o X do avião. Agora, suponha que você é um passageiro que está aqui nessa janela aqui, ó. Então, se essa janela for significar qual é a sua posição, então eu vou chamar aqui de XP, que é a posição do passageiro, de um dos passageiros, né? Então veja que tem uma relação entre o XP e o XA aqui, que é mais ou menos fixa. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que eu poderia ter, por exemplo, o referencial do passageiro, que eu vou chamar aqui, que poderia ser Y e X também. E em vermelho significa que eu estou falando de outro sistema de referência, tá? Então, para o passageiro aqui, a ponta do avião está numa posição que dá esse comprimento aqui, né? Daqui até aqui. Com relação a esse sistema de referência que está aqui fora do avião, a posição da ponta do avião é muito maior, que vai ser isto aqui. Então essa ideia bastante simplificada que eu estou colocando ilustra o que é movimento relativo. Para um passageiro voando ali dentro, essa distância aqui eu vou chamar de L. Em vermelho, L. E esse L é uma constante. Então a distância da sua poltrona até a ponta do avião é constante. Agora, medido com relação à origem, se a ponta do avião mede XA, qual é a posição do passageiro medida com relação à origem? Então o X do passageiro vai ser o XA menos o L.
Porque se o XA está aqui, eu volto o L para trás, aí eu vou estar em cima do XP. Ou, se você quiser escrever de outra maneira, então a posição da ponta do avião é a posição do passageiro mais L. Então pode parecer trivial, mas essas mudanças de coordenadas podem gerar bastante confusão em alguns problemas, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora, se eu fizer a derivada disso aqui, e aí eu calculo dxa dt, e aqui dxp dt, mais L, mas o L é uma constante, porque se eu estou assumindo que o passageiro está parado aqui na poltrona dele, a distância dele até a ponta do avião não muda. Então essa derivada aqui vai dar zero. Então com isso eu estou dizendo que a velocidade do avião é igual à velocidade do passageiro. O que parece ser uma coisa óbvia, né? Mas é bom a gente entender como que isso que pode parecer óbvio para alguns de vocês é traduzido no papel. Então, o avião está a 800 km por hora com relação ao solo, por exemplo, e você, como passageiro, também está a 800 km por hora com relação ao solo. Então, você, de dentro do avião, você sente que você está parado, né? Agora, se você começar a andar lá dentro do avião, aí você vai poder ter esse L variando. Então significaria que aqui, ao invés de ser zero, que eu poderia ter um dl dt. E se eu tenho um dl dt, significa que eu posso ter aqui mais... eu vou colocar uma velocidade PA, que é a velocidade do passageiro dentro do avião. Se você levantou para andar para ir no banheiro, por exemplo, então você pode estar indo para frente, o que significaria que o L está diminuindo, então esse termo aqui seria negativo. Ou você pode estar andando para trás e esse L está aumentando e significa que essa velocidade aqui é positiva. Então, se você está andando a 5 km por hora dentro do avião e o avião está a 800 km por hora com relação ao solo, pode ser que você esteja com relação ao solo a 805 ou a 795, enfim, só para ilustrar o ponto. Então isso é velocidade relativa. Limpando o desenho de volta aqui, agora vamos pensar o que acontece com o avião quando ele encosta os pneus dele no chão. Então eu estou interessado no que está acontecendo com um desses pneus aqui, ó. Porque então a gente vai ter, naquela região, vai ter o chão, que eu estou representando com esse borrão aí. E aqui em cima vai ter o pneu. Agora, a primeira pergunta: se o avião está chegando aqui, encostou na pista, e ele está com uma velocidade, vamos dizer, de 300 km por hora, indo para a direita, né? Então o avião está freando ainda na pista. Qual é a velocidade do pneu com relação à pista? E aí a gente tem uma coisa muito delicada para analisar. Então esse pneu aqui vai encostar e ele vai começar a girar em sentido horário aqui pelo desenho, né? Mas se o pneu não está escorregando, se não está fritando o pneu, né? Se o pneu está rolando harmonicamente, eu vou dizer, o que acontece é que aqui atrás, aqui nesse ponto,
como o pneu está em movimento circular uniforme, né? Supondo que a gente está nos 300 km por hora e que essa velocidade não está mudando ali, pelo menos por alguns instantes. Então a velocidade do pneu, desse pedaço do pneu, tá para cá. E aqui em cima, a velocidade do pneu tá para cá. O que eu quero dizer com a velocidade do pneu naquele ponto? Existem duas velocidades, pelo menos, associadas a esse movimento que a gente precisa falar. Uma é essa velocidade do avião, que eu fixei aqui em 300 km por hora. Isso quer dizer que essa roda aqui, ó, esse negócio aqui todo, ele está indo para a direita, porque ele está colado no avião, a 300 km por hora. Mas o que acontece é que em um ponto específico da superfície do pneu, ele uma hora está se movimentando para baixo, uma hora está se movimentando para trás, depois ele está se movimentando para cima, depois ele está se movimentando para frente. O que isso quer dizer é o seguinte, ó. Você pode pensar que o centro da roda está se movendo para a direita com uma velocidade igual ao do avião. Se quiser pensar o eixo ali, o que está no meio da roda, aquele rolamento, ele está se movendo para a direita com essa velocidade. Só que embaixo eu vou ter que a borracha do pneu lá, o final dela, está indo para trás também. E em cima está indo para frente. Isso acontece com qualquer pneu que está rolando. O pneu de um carro na rodovia é a mesma coisa. Então, se o pneu não está escorregando, derrapando, o que acontece é que essa velocidade em azul aqui para trás também vai medir módulo do VA. O que significa que esse pedaço de baixo aqui do pneu, ó, onde eu estou botando essa bolona azul aqui agora, esse pedaço tem uma velocidade no referencial do aeroporto, que é esse que a gente botou aqui. Esta velocidade eu vou colocar da borracha do pneu, essa velocidade é zero. Quer dizer que ali onde a borracha do pneu está encostando com o asfalto, a velocidade é zero. Agora, no meio, a roda do pneu está indo para a direita com a velocidade módulo de VA. E quando você tem a parte de cima do pneu, a velocidade tangencial naquele ponto aponta para a direita, que é o que a gente chama também de módulo de VA. Então, nesse ponto aqui de cima, deixa eu fazer em uma outra cor aqui, ó. Então, nesse ponto aqui que eu estou desenhando de rosa agora, qual é a velocidade da borracha do pneu nesse ponto? Isso pode não ser muito trivial, mas o que acontece é que essa velocidade aqui, ela vai corresponder à velocidade do avião, VA, mais a velocidade do avião de novo. Aqui, rigorosamente, eu deveria ter desenhado esses vetores com o mesmo tamanho, tá? Mas a gente vai ter tempo para discutir isso com mais calma depois. Então, essa velocidade aqui, ó, indo para a direita, o VBP, o módulo dele vai corresponder a 2 vezes o módulo da velocidade do avião.
Isso é bem estranho. Quando me falaram isso a primeira vez, eu achei isso bem estranho. Mas acontece um tipo de incidente com um avião, de acidente com avião às vezes. Eu fiquei procurando um vídeo em que alguém narrava um episódio em que aconteceu isso, mas eu não achei. Depois que eu achar, eu mando pra vocês. Em que... Então, se o avião está a 300 km por hora, quer dizer que essa VBP vai dar 600. O que significa que a parte de cima do pneu aqui, ó, se alguma coisa descolar do pneu quando está aqui em cima, ela vai ser lançada para frente e ela pode ser sugada aqui para dentro da turbina. Isso é uma coisa totalmente rara de acontecer, né? Mas pode acontecer. Então o que acontece nesse tipo de situação se você supor que o pneu não vai estourar, pode ser, imagina que o pneu passou em cima de um prego, de uma pedra, e que esse negócio ficou grudado no pneu, né? Isso também não acontece com pneu de avião, porque o pneu é liso, não tem muito onde grudar, mas enfim. Então, se o pneu está girando, e quando esse objeto está do lado de cima do pneu, ele se descola do pneu, ele vai sair pela velocidade tangencial, que é para frente. E como essa velocidade tangencial vai ser de 300 km por hora, então quer dizer que este ponto do pneu está se movendo com relação ao meio do pneu com uma velocidade horizontal de 300 km por hora. Então essa velocidade vai se somar com a velocidade que o centro do pneu já tem, que já é de 300 km por hora. Então esse objeto seria atirado para a direita a 600 km por hora. E por isso, num tempo muito curto, ele poderia alcançar a turbina do avião e atravessar e entrar no meio, causando algum problema no motor do avião, né? Então suponha que daqui até a frente da turbina, por aqui assim, suponha que essa distância seja de 5 metros. Em quanto tempo um objeto aqui de cima, sendo lançado, alcançaria a frente do avião, a frente da turbina, se a velocidade é de 300 km por hora? Então eu vou fazer tudo em preto porque eu estou me referindo a esse sistema de coordenadas, tá? Eu não estou falando da velocidade do piloto do avião ou da ponta do avião. Eu estou falando de um sistema de referência que está parado aqui e as velocidades são medidas todas com relação a este ponto. Então isso significa que a velocidade do avião é 300 km por hora. A velocidade da parte de cima da roda, o que eu vou chamar de BP, vai ser, pelo motivo que eu expliquei ali antes, de 600 km por hora. Se você converter essas velocidades, já fazendo um arredondamento, isso aqui vai dar aproximadamente 83 metros por segundo. O que significa que essa aqui vai dar aproximadamente 166 metros por segundo. Então, se esse pedaço esse objeto, um pedaço de borracha ou o que for percorrer essa distância de 5 metros, então ele é atirado para frente e o avião também está se deslocando para frente. Então o que interessa
é a velocidade relativa, que eu vou chamar de VR, que vai ser a velocidade do avião menos a velocidade BP. Então essa velocidade vai dar 83 menos 166, que é menos 83 metros por segundo. Mas negativa, que coisa estranha, né? Não é estranho. Da forma que a gente definiu, se isso aqui dá negativo, significa que o objeto lançado daqui de cima do pneu está se aproximando daquele negócio. É isso que significa uma velocidade ser negativa. A velocidade é positiva quando a distância aumenta, ela é negativa quando a distância está diminuindo. Ou seja, né, se eu estou falando de 5 metros e a velocidade é ΔX por ΔT, e isso aqui vai ter que dar os menos 83. Então, quanto tem que valer esse ΔX percorrido para que o objeto lançado daqui alcance a frente da turbina? Na verdade, o ΔX foi dado, que é o 5, né? Então eu quero que essa distância diminua em 5 metros. Eu não quero que ela aumente. Então quer dizer que menos 5 dividido por ΔT vai ser igual a menos 83. Então o ΔT vai ser 5 dividido por 83, que vai dar 0,06 segundos. Então, num tempo curtíssimo, como esse aqui, um objeto lançado da parte de cima de um trem de pouso pode ultrapassar a turbina do avião e por isso pode ser sugado para dentro da turbina, né? causando um problema com a turbina / motor do avião.